Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao From Hell. Eu me chamo El e estou aqui mais uma vez com vocês e com meu irmão de batalha, Lamed. E aí? Hoje, mais uma vez, traremos uma reflexão acerca de um anime, um OVA, um filme muito subestimado, até mesmo esquecido aí pela humanidade, mas que tem muito a revelar, que é muito profético e até mesmo atual, né? Acredito não, tenho certeza que ninguém fez essa reflexão que a gente vai fazer agora. Ninguém teve esse bate-papo que a gente vai ter. Ninguém enxergou o Genocyber da forma correta, né? E é só o From Hell pra fazer isso, né? Porque o pessoal fala de negócio que tem terror, que tem horror corporal e não sei o quê, e fala que é violência gratuita, né? Que Exatamente. É uma das coisas que a gente vai comentar também. Exatamente, a gente viu esse padrão aí nas críticas aí da internet e a gente está aqui para refutar tudo isso. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sino para dar aquela força, aquele apoio para a gente aí. E vamos pro vídeo. Hoje a gente vai trazer um texto aqui que a gente achou muito curioso, né? A gente vai usar ele de base aqui para nossa conversa. A gente não vai necessariamente ler ele, né? Exatamente. A gente pode citar alguma coisa dele. Sim. Tem muitas coisas aqui que a gente pode aproveitar como informação e tem muitas coisas que é muito fácil de refutar. E é até mesmo, cara, impressionante como que um anime dessa magnitude, no sentido de qualidade mesmo, ele gera essa mesmice, né, de opinião pública aí, né? Genocyber, que foi feito em 1993, mas o mangá é de 93. Ah, certo. E aí a história é de 93, só que aí acho que é de 94 o anime, foi logo na sequência. Pode crer. Tá explicado. Pessoal, eu vi mais de um lugar o pessoal comentando que o Genocyber foi um potencial desperdiçado, tanto no mangá quanto no anime. Justamente, eu acho que justamente por isso, porque é tão foda que não se sabe por que o anime, que o mangá não terminou. Sim. Mas viram esse potencial, fizeram um anime e ainda assim o anime acabou em 5 episódios, né? Cara, eu não li o anime, mas eu vi algumas imagens, o mangá, mas eu vi umas imagens e, porra, mano, é de uma qualidade incrível, assim, incrível. Foda demais, mano. O anime não fica pra trás, né, mano? Não fica pra trás. Só que o próprio Genocyber, o visual dele, das capas do mangá, é insuperável. As capas, elas são muito impressionantes, cara. Os detalhes, né? É muito detalhado. E aí ele evoca muito a ideia de um mecha que é também carne. Carne. Entendeu? Então é muito interessante. Cara, o Genocyber é muito foda. O Genocyber, ele pegou tudo que tava ali no hype ali dos anos 80, terror, o subgênero, horror corporal, ficção científica, cyberpunk, né? Porra, tem ele é tudo, cyberpunk mano. No máximo, na última Sim. medida. E ele não ele é Akira até o limite. Ele não esconde essas influências, né? Exato. Porra, você vê muito ali Akira logo no começo aí com os experimentos com crianças e tal. Você tem muito do horror corporal assim, muito na máxima potência, né? Eu acho que eu cheguei a ler que ele foi um anime que foi considerado o mais violento ali, sei lá, em 50 anos ali. Então, acho que ele vence fácil essa disputa. Vence, velho. Porque é uma das críticas dele contra ele, né? Porque, tipo assim, morre, pareceu criança. Não, calma, não se afeiçoe. Não, ele cruzou essa linha, né? De matar a criança, né? Então. E você vê que esse cara se esforçou demais pra criar. Tanto que eu vi, tem alguns cortes aí que rodam na internet, tipo, o gore dos anos 90. E aí, Genocyber aparece em metade do vídeo, dos AMV, tá ligado? Sim. Porque, enfim, é pesado mesmo. Só que... Bom, mas sobre o que é a história? Antes da gente começar a falar do filme, do anime, né? Não sei como colocar aqui, porque tem ele compilado aí no YouTube, mas ele também tá no formato de OVA ali para quem quiser baixar aí e até achar aí sem censura na internet. Que eu acho que é o mais ideal, né? Assistir do jeito correto mesmo. Né? Com certeza. Bom, o filme... Cara, o anime Genocyber, ele é um anime
onde dois cientistas descobriram uma força escondida na mente humana, que na real essa criação foi desenvolvida pelo Dr. Morgan. E ele tinha um parceiro, um sócio, um assistente. Ele tinha um sócio, só que os experimentos eram feitos com as duas filhas gêmeas dele. Sim. Elas não são exatamente gêmeas, elas são uma loira e uma de cabelo preto. Uhum. Que no anime, inclusive, ela ficou pintado o cabelo mais claro da outra. Né? Mas no mangá é totalmente preto. Então é uma loira, cabelo branco e um cabelo escuro. E o nascimento delas já é um experimento. Uhum. Que no anime fala que ele vai criar... o filho que ia nascer seria o Genocyber. E aí nascem as duas meninas. E o experimento o tempo todo é em torno delas, né? No comecinho ali. Sim. E isso explica até o temperamento da Diana, né? Que é o cabelo preto. Da Elaine? Não, da Diane. Diane, Ela tem o cabelo preto no mangá, né? Então, tipo o Yin Yang. É um conceito, tem vários conceitos místicos religiosos que a gente pode ir explorando, porque é muito cheio disso. Mano, é muito foda. E o que acontece, né, no anime é que, seguindo a história, é que ele começa já quando a menina Elaine, que é a loira, ela é uma menina muda no anime, importante dizer, porque no mangá ela não é muda. E a Diane, eu vou chamar de Diana. A Diana, ela tá totalmente aleijada, ela tá usando equipamentos cibernéticos para poder andar, para poder se mover. E ela tem até um mecha dela lá e tal. E enquanto a Elaine tá perdida nas ruas, fugindo dos experimentos do Kenneth, que era o sócio do pai dela no mangá. No anime, eles já começam nessa parte, não explica muita coisa. Depois que a história corre por isso aí, mas não explica muito bem. E enquanto isso, a Diana, ela é tipo assim, ela acredita ser filha do Kenneth, porque ela tá com a mente toda lascada. Ela tem poderes psíquicos enormes, as duas, só que elas estão no extremo oposto, né? Uma tá na rua querendo ser livre, aquela rua cyberpunk fodida, e a outra tá perseguindo a irmã pra recuperar o experimento do cara. E pra galera entender um pouco melhor, né, esses cientistas, eles descobrem uma sombra da mente, que seria... Janelas que eles chamam, na legenda tava tipo janelas das sombras. Janelas da sombra, que seria algo assim... Basicamente são fissuras dentro da mente humana. Exatamente. Que quando potencializado pode despertar um poder ali inimaginável, né? O Dr. Morgan, né, ele cria um artefato ali que ele chama de mandala, né? E que esse artefato ele potencializa a energia Vajra, que eles explicam no anime como o vento. O vento que vem dessas janelas. Então eles fazem metáforas, né? Sim. As janelas das sombras que tem no fundo da mente humana sopram ventos, que são uma energia. E essa energia seria a energia Vajra, que na mente humana é inexplorada, né? E aí o experimento é isso, né? Potencializar o poder. Como eu só assisti o anime, a primeiro momento parece que esse Dr. Morgan, ele tá tipo assim, querendo criar uma arma biológica. Então. E no mangá me parece que ele já tá ele já é um cara mais consciente, né, do que ele tá criando. Exato. E ele até tem um senso ali. O mangá é muito interessante, porque quase ninguém vai ter lido o mangá, até porque o mangá, você pesquisa sobre o mangá, parece não foi completado, aí todo mundo corre, né? Não tem um fim. Só que o mangá é muito interessante, porque você tem, não fala que as duas foram nascidas de experimento. Elas são simplesmente filhas do cara que tem uma aptidão a mais. Elas nascem anormais já. E aí ele começa esse estudo e ele já foi um cientista da área militar. Só que esse experimento agora na mente dele é para uma nova etapa dos seres humanos. Ele quer descobrir os X-Men, tá ligado? Ele quer descobrir o gene X dos X-Men. Ele quer descobrir uma nova forma de humanidade que vai poder ter um poder sobre a matéria, né? Pode ter algum poder. Só que é interessante porque esse poder ele necessariamente é destrutivo. Sim. Tanto que Vajra, se eu não me engano, seria
é uma referência ao poder destrutivo dos deuses indianos, né? Os hindus. Então, o que ele estava querendo fazer é justamente essa nova fase da humanidade que poderia, digamos assim, ser humano, ser a própria arma, né? Só que o cientista que está do lado dele, no mangá, ele já vê diferente. Ele fala, não, eu quero continuar esse experimento até a última medida. Não importa o que vão fazer com ele. Aí nisso, o pai das meninas, ele percebe que vai longe demais e que ele quer parar o experimento. Ele simplesmente queria parar, então ele não é um cientista louco. Sim. Ele teve um momento de oscilação, que ele falou que ele começou a deixar a menina no experimento, e aí ele fala assim... ele ouve uma voz na mente dele, assim, tipo... continue, ou era o Kennedy, uma coisa assim, tinha 2 balões de fala. Certo. Mostrava ele e tinha 2 balões de fala. Ele, não, eu tenho que parar, aí o outro, continue. Aí ele para e fala assim, nossa, eu fiquei digamos assim, eu vacilei, eu duvidei, eu questionei a minha decisão, porque tem um cientista em mim que quer continuar o experimento. Eu vou parar com isso agora, antes que eu faça mal para minha filha. Sim. No momento, a outra não era testada, só a Diana. A Diana, no mangá, é a única testada. Nunca é colocado experimento na Elaine. Mas, como começa o mangá, assim como começa o anime, com a Elaine sendo o Genocyber, você entende que depois vai acontecer alguma coisa. Sim. Mas aí ele quer parar, porque vai matar a Diana. E o outro cara, o Kenneth, ele faz um acordo pelas costas do Dr. Morgan, ele faz um acordo com a organização que não tem o nome do anime, que é um outro nome, eu não lembro agora o nome, mas que no anime chama Kuryu. Que tem a ver com dragão, né, e tal. E ele faz acordo com essa organização, essa megacorporação, e assim, é um mundo em que as megacorporações mandam mais que os governos. Então, eu até ia falar isso, né? Você disse, né? Eles estavam querendo criar uma nova etapa para o ser humano, né? Para a consciência humana. Só que não a corporação. A corporação queria usar uma arma. Sim, mas aí que tá. A gente vê que no mundo Genocyber se trata de um mundo completamente caótico. Né? E como todo mundo cyberpunk, uma mega corporação tem uma mega influência sobre toda a humanidade. Só para vocês terem ideia, quando é feito o acordo, e o doutor se nega a colaborar, eles sequestram o doutor, roubam as filhas dele, deixam o doutor preso sob ameaça, né? Tipo, você vai ficar aí pensando se você tem opção. E enquanto isso, eles estavam fazendo experimento com a filha dele. Sim. Totalmente trabalho escravo, assim, tá ligado? Cara, o mundo Genocyber, tipo assim, é um mundo onde tipo, só podia dar errado isso, né? Não é um mundo fantástico como o dos X-Men, por exemplo, né? Que surge super seres. Surgem heróis, né? Heróis a partir disso. Né? O pai delas talvez pudesse criar elas com um poder heróico. Só que é um mundo tão corrompido que o próprio irmão ali do lado dele, né? O próprio amigo dele já coloca ele na merda. Sim. E o interessante do Genocyber que ele é o tempo inteiro uma mescla ali de tipo niilismo, agonia, tristeza, ao mesmo tempo que faz um contraste com a pureza da Elaine. Você sente essas emoções, né? Ao mesmo tempo que você está ali desesperado vendo uma coisa muito terrível acontecendo, vai para uma cena que você sente ali a pureza dos personagens. Toda a bondade que você vê no anime ou no mangá é meio que tem esse niilismo, porque você sabe que vai dar errado. Sim. Então, você já vê que o mundo é tão fodido que as pessoas que estão demonstrando bondade, você já sente por elas, que você sabe que vai dar alguma coisa muito ruim para elas. Então, o Genocyber ele desperta isso na gente. Uma pessoa que não assiste de qualquer jeito, assiste com seriedade, sente essa drama, né? Esse drama acontecendo e você absorve isso. Você se sente como os personagens ali, né? Porque as emoções ali do Genocyber, elas sempre são muito extremas, né? Então você sente isso muito bem assistindo o anime. Isso é uma coisa ainda muito mais foda também. As irmãs, elas têm uma ligação psíquica. Que no mangá, quando uma é torturada, a outra sente. Então, tem essa questão também, tipo, elas são ligadas por uma relação empática. Sim. Então, é muito interessante isso. Quer dizer, o que faz a Elaine ser, digamos assim, ser meio que uma protagonista no mangá ali, por um momento.
E depois ela é a face do Genocyber, né? Depois que vira Genocyber, o rosto da outra some. É ela. Porque ela é como se fosse a principal, que tem um complementar, né? Na irmã de cabelo preto. E é como se estivesse acompanhando o trajeto, o drama dela, o sofrimento dela, tipo, em que ela tipo, é colocada no mesmo sofrimento da irmã e não pode impedir e tal. Então é muito não é uma dor que é mostrada em vão, ela é mostrada como a dor sendo em vão e o sofrimento daqueles que são injustiçados, né? Cara, E a loucura dos cientistas que empurram os experimentos, não importa a vida que vão atrapelar. Sim, né? cara. Eu acredito que o Genocyber, um dos motivos talvez que ele tenha sido esquecido pela grande maioria é porque ele contém essa verdade desconfortante, Desconfortável. essa coisa assim bem visceral e terrível que não tem esperança de um final feliz, né? E que tem uma grande verdade nisso daí, né? A gente sabe que a gente vive um mundo completamente cheio de guerras, cheio de mentiras, ilusões, poderosos, entre aspas. Cheio de corporações que tem sim. Eles só ainda não têm o poder de entrar na sua casa e te botar para trabalhar. Sim. Mas... E não tem o poder dessa tecnologia ainda. Exato. Porque quando tiver... As corporações já dominam. Sim. De fato. E o curioso que junto dos governos. A corporação Kurill, ela tem como um símbolo um dragão vermelho, né? No meio de um círculo. E ela tem tipo uns 9, ela tem uns 8, 9 raios. É 9, no anime pelo menos, é 9. Pode crer. E, porra, a gente consegue pensar facilmente na besta do apocalipse, né? Essa corporação Kurill, ela o tempo inteiro faz um papel de anticristo ali naquela realidade. Então, é interessante essa comparação porque... Literalmente, primeiro, o Genocyber não existiria se não fosse a intervenção da corporação, que no mangá o Genocyber ele não termina, né, a história, mas claramente é isso que vai acontecer. O doutor tinha desistido da pesquisa por ela ser invasiva, por ela ser destrutiva, e aí você pensa, essa janela para sombras e tal, esse poder místico, ele está confinado na sombra do cérebro humano, no fundo da alma, na parte sombria. Então eles estavam desbloqueando algo perigoso mesmo. Sim. E aí esse doutor, não, vou parar. Aí quando o cara faz um acordo com essa corporação, aí que o Genocyber vai existir, né? Ele vai existir através do experimento ser forçado neles. Enfim, e aí tipo, com muita tragédia, com mortes, com explosão e tal. E aí depois vai surgir o Genocyber. Então tipo... É uma coisa... e isso é tudo provocado por essa corporação. Ou seja, o que acontece no primeiro episódio? Que é um episódio maior, de 40 e poucos minutos. É um filme, praticamente. É tipo um short movie, né? O Genocyber, ele vai... Primeiro, é só uma menina, é só a Elaine separada. Depois, em algum momento, nesse conflito das duas irmãs, elas vão se sincronizar. Meio que é como se as duas morressem. Na verdade, uma morre e aí a outra... Enfim, elas se fundem. É complicado, né? Porque acontece um monte de coisa em que a Diana mata a Elaine, mas aí a Elaine só desaparece em vez de ficar um corpo. E é uma loucura. No final das contas, elas viram o Genocyber. O Genocyber é a junção das duas, que são gêmeas. E o que acontece? O Genocyber entra nesse modo de combate, louco ali, combatendo a galera que queria controlar eles. A Diana descobre que aquele cara não era o pai dela, né? Então pensa assim, você vai acumulando, é que nem no Mob Psycho, que vai acumulando uma porcentagem, você consegue quase ver isso. A loucura, a revolta do Genocyber vai meio que crescendo, porque cada vez mais injustiças, mais sofrimento, até que o garotinho que a Elaine fez amizade, que era um menino inocente, que era maltratado nas ruas, injustiçado, molestado, tudo. Ele simplesmente, no conflito, ele morre. Ele aparece como espírito pra ela, né? Tipo, fala uns negócios, tipo, agora a gente não pode mais se encontrar. E aí ela sente um sangue cair, ela, o menino, em cima da construção, já sangrando lá, morto. E aí esse momento é o quê? É o estopim para uma bomba, tipo uma bomba nuclear, que destrói uma megalópole. Sim. Ou seja, a corporação que tem um símbolo besta do apocalipse, praticamente, o dragão vermelho de muitas hastes, muitas cabeças, né? Muitos chifres,
provoca esse poder obscuro até o ponto da destruição total, mano. Sim, cara. Mano, o Genocyber, ele é muito foda, que você, com um pouco de conhecimento, você percebe que tem infinitas referências ali o tempo inteiro. Muitas. Igual... Os poderes psíquicos é puramente Akira. Sim, e daí você tem, igual a gente estava falando, né? Os cientistas, eles denominam aqueles conceitos, aquelas ideias com termos religiosos. Com mitologia hindu. Que é o mesmo que o Oppenheimer fez. Exato, né? Perfeito. E o Genocyber, ele acaba virando uma bomba no final das contas. Uma bomba. E é o que o Oppenheimer trouxe para o mundo, né? E é muito interessante, porque eles estão falando de algo que está no fundo do ser humano. Então, tipo assim, o potencial da bomba é como que o humano descobrindo o seu próprio potencial destrutivo. Sim. Só que ele poderia ter descoberto o inverso, o potencial negentrópico. Sim. Então, é como se o Genocyber fosse exatamente o retrato da descoberta da bomba. Sim. É algo empurrado até o limite, ignorando a empatia, ignorando a humanidade, ignorando o... É um poder vindo à força, de uma forma assim terrível. Sobre o domínio de pessoas ambiciosas, e quando você vê o resultado, é a bomba. O Genocyber literalmente vira uma bomba no final do primeiro. E o nosso mundo escolheu essa ideia, né? Como predominante. Exato. A bomba também. Exato. Né? Ou seja, o curso da nossa realidade está seguindo para o mesmo caminho que o Genocyber. E a gente tem, igual essa organização, ela fomenta, ela estimula os piores aspectos desse poder obscuro. A gente tem no mundo pessoas que querem incentivar porque pensa o seguinte, o Genocyber, ele é esse aspecto no fundo da alma humana, e aquela sociedade é a sociedade mais ateísta que já existiu. Então, o que está no fundo da alma humana também? Deus, que foi jogado para as sombras. Deus morreu na mente Deus ele está ali só como o vento que sopra nas janelas das sombras. Sim. Aí, eles descobrem esse poder obscuro, ele está com tudo esconde tudo de rejeitado, inclusive Deus. Então, quando uma organização provoca a ira dessa força, ele também está meio que repetindo a Torre de Babel, a Sodoma e Gomorra, o evento em que a ira do Senhor explode, ou então o dia em que do sacrifício de Jesus, que as pessoas interpretam como o plano de Deus dando muito certo, mas não é. É o plano B, porque a fúria de Deus não pode ser impedida completamente. Então ela é jogada num veículo para que a humanidade não seja a vítima. Então ali você não tem o veículo, né? Sim. Ali você tem o Genocyber sendo a fúria de Deus. Sim. Que lá na frente vai fazer mais sentido isso. Com certeza. Para tristeza de muitos aí, né? Igual a gente pegou um texto aqui, como mais um do mesmo, né? Um cara escreveu uma forma completamente assim, sarcástica e super crítica do Genocyber, né? E você nota que o cara ele não percebeu a coisa mais nítida que tem em Genocyber, que do começo ao fim ele é completamente religioso. O tempo inteiro você tem simbologia religiosa. É muito genial como que o cara que fez colocou um mundo onde a ciência venceu, aonde os donos do mundo venceu, os poderosos venceu, e aonde a pureza não existe mais. Interessante, tem uma fala assim, o Morgan fala, você está querendo ir de longe demais, aí o Kennedy fala, você não pensa mais como um cientista, você está se tornando parcial, que é a grande tara da ciência, né? Ser imparcial, só que a imparcialidade envolve a perca de empatia. Sim, muito foda. E, mano, a ciência sem a dominante da inclusão, para quem quiser entender mais, tem vídeos aí no canal sobre isso. Tem. Sobre Charles Fort, você vai entender. E a ciência sem essa dominante da inclusão é magia negra pura, né? Que é o que eles fazem ali, né? Sim. As janelas das sombras, e Vajra é um nome para uma arma, para destruição. Mas a gente tinha comentado o texto do cara. Vamos ler alguma coisa aqui e a gente mostra para vocês a terrível... Dá pra você descer com os dois aqui, ó.
Ah, mano, aí já é muito... Ah, só que fazer aqui, né? É. Então, fechou. A gente vai mostrar aqui, ó... Um olhar sobre a violência de Genocyber. Não vamos nem citar o nome, nem o blog, nada, se você quiser achar. Olha só que curioso, né? Um texto feito em 2016. Quem imaginaria que um dia ele seria refutado, né? Eu acho que o sujeito é incapaz de mudar de ideia, mas é interessante essa visão que o cara tem, né? E a gente vai mostrar, né? Que é uma visão limitada mesmo da coisa. E eu digo assim, quem diria, né? Surgiu uma contraparte, alguém falando o contrário disso. Eu digo isso porque você não tem um outro ponto de vista em relação ao Genocyber. Então, alguém lança um texto falando... falando uma coisa muito assim superficial, a galera abraça e acaba virando uma verdade, mas que não existe essa verdade aqui. É interessante, essa moda do crítico de cinema, do crítico de anime, do crítico de roteiro, a internet popularizou esse tipo de gente, né? Sim. Essa gente, a maioria das vezes, não tem nada o que falar, mas eu sou crítico. Aí o cara cria opiniões de X ou Y, e as pessoas vão abraçando, porque o cara fala como quem merece essa atenção. E por falta de gente qualificada para isso, essa galera ganha espaço. Ó, eu só vou mostrar um pouco que esse texto tem para oferecer. No pior sentido da palavra. Por que é interessante esse texto? Que a gente não vai nem deixar a referência, né? Não precisa. Por que a gente está falando desse texto? Não é para vocês focarem, eles estão lendo um texto que eu não sei nem qual é. Não é essa a questão. É porque essa é a opinião comum na internet. Todos os anime ultra violentos, como o Genocyber, costuma ser criticado dessa forma vazia. Então é como a gente está pegando pela caricatura. O cara é uma caricatura de como não assistir, de como não ver a parada. Então a gente vai pegar para poder tá trazendo mostrando que o problema tá com o cara e o cara tá projetando no anime. Sim, e tá se colocando como um cara super foda. Porque é isso, cara, você assiste de uma forma superficial, você só vê sangue, o bonequinho ali voando. Isso tal. é o problema da falta de suspensão de descrença. Que acontece justamente porque, o cara escreveu isso em 2016. E tem várias análises recentes. Então é comum, né? A gente pega as pessoas pegam as coisas para ler, para assistir, e é um consumer. A pessoa só engole e tá ligado? Ele não nem mesmo digere, não inteligere o negócio, entendeu? Sim, com certeza, mano. Só para vocês terem uma noção, começa aqui ele falando, né? Lançado em 1994, esse OVA de 5 episódios dirigido por Koichi Ohata, do festival de fanservice barato que é Ikitousen, e o do Gorefest, que é o MD Geist 2, o Geist 2, The Death Force, e escrito por Ohata, em parceria com Sho Aikawa. Daí ele fala aqui, né? É o ápice da outra violência em animação. Poucas obras vão tão longe em sua representação da destruição da forma humana e poucas o fazem tão desmotivadamente. Aí o texto todo... ele fazendo isso. Ele faz esses comentários de que é desnecessário, de que é barato, de que é não sei o quê. Foi muito longe, não precisava, achei tosco, não sei o quê. Aí vamos dar continuidade aqui, né? A melhor maneira de descrever Genocyber, tanto o OVA quanto o mangá de Tony Takizaki, que serviu de base, é potencial desperdiçado. Foi aí que ele falou. A segunda melhor maneira é um olhar acrítico no pior da humanidade. Aí talvez ele... A segunda melhor maneira é um olhar acrítico no pior da humanidade. Ok. É a única coisa que ele acerta. A única coisa que ele acerta. É interessante, porque esse comentário já justificaria. Já poderia justificar o anime todo. Sim. E potencial desperdiçado por quê, mano? Não. Pode ser porque o que o cara tá querendo dizer é que a qualidade técnica é muito boa para um roteiro fraco. Mas o roteiro... Vocês podem ver aqui, vocês estão presenciando. A gente não precisa ser nenhum gênio pra já notar. A gente tá falando há 40 minutos, mano. Sim. E a gente não explorou nem 10%. Nem 10%.
Para vocês verem o nível de profundidade que tem o Genocyber, como tantos outros animes aí, né? Aí ele segue aqui, né? Com uma animação de excelente qualidade, boas ideias para seu cenário e sua trilha sonora memorável, em particular Genocide, que já dá a ideia do nível da trama pelo seu título. Genocyber poderia ser bom se todas essas coisas não servissem para detalhar visceralmente violência despropositada, sem piedade, razão ou sentido. O Genocyber, no segundo episódio, mostra os militares matando crianças. Cara, isso tem não é sem razão, não é sem sentido. Se o cara assistisse com o olho, não com a bunda, ele ia ver que esse evento que parece despropositado, ele de fato, a morte é sem sentido. Ela não é para ser representada com lógica. Exatamente. E outra coisa, isso marca a personagem que lá no terceiro episódio é o que, na verdade, desde o primeiro até o terceiro episódio, essa morte de crianças do começo do segundo deixa ela traumatizada e ela age por causa disso. Sim, cara. Lá na frente. Então, assim, aí tanto que ele fala aqui na frente, né? Cada boa ideia é gasta em uma narrativa que não vai a lugar nenhum, e mesmo o aspecto que poderia se salvar nesse quadro, a ação, é decepcionante dado a invencibilidade do personagem. Então, o cara diz que não vai a lugar nenhum a narrativa que eu tô falando, a gente não explorou nem 10% do que a narrativa tocou. Então, e a morte das crianças é muito simbólico, mostra a pureza sumindo da humanidade e trazendo a ira de um Deus terrível. Exato. Um Deus que, numa humanidade, num mundo mais justo, um Deus que teria essa ira aplacada, né? Com a ajuda da humanidade. Mas as crianças, curiosamente, essas crianças, tanto no primeiro episódio quanto no segundo, é que no segundo não explora bem porque é corrido. Elas estavam brincando com a menina. Então, essa menina que é, na verdade, um deus da destruição. Exatamente. Mas com as crianças, com a alegria, ela é apaziguada. Sim. Aí chega aquele exército e começa a atirar na primeira coisa que vê, e aí mata as crianças. E desperta a ira de novo de Deus. Que novamente quebra a única coisa que podia apaziguar. Então é profundo, do maior nível que você puder pensar. A pureza que é o sal da terra, né? Exato. A humanidade, o mundo se mantém em pé, a vitalidade do mundo é constante por conta da pureza, não é por conta da vida rotineira sem sentido das pessoas. Segundo, a gente está já acompanhando, se vocês não perceberam, a gente está meio que acompanhando a lógica da sequência, né? Porque a gente já está comentando aqui o segundo, o terceiro capítulo. O que acontece no segundo capítulo? Ela começa ali, ela está numa zona devastada, só que tem aquelas crianças, e aí acontece a morte dessas crianças. Sim. E aí o cara diz que é despropositado, não é. Ela então é capturada por acontece um negócio, alguém pega ela e ela vai parar numa nave lá. E ela, lembrando, a Genocyber, né? Ela é o Genocyber, que o Genocyber tem uma figura masculina. Mas ele é uma transformação da Elaine com a Diana. Sim, e mais uma vez aí o gnosticismo, né? Você tem o Deus, que também tem a mente, a deusa, né? Sabedoria, o aspecto feminino e masculino junto ali. O que as duas garotas, elas meio que, principalmente a Elaine, elas meio que são essa pureza, né? Tanto que a Elaine, quando seguindo a história, perfeito, que é isso que eu ia dizer já. A Elaine, quando ela é pega e aí ela é levada para um navio, e é justamente um navio de guerra dos Estados Unidos. É tipo uma força mundial, mas é o US, Estados Unidos. E essa força, eles não estão dando conta de um poder, e era justamente o poder do Genocyber. Eles botam o Genocyber dentro do navio sem saber. Sim. Aí eles não estavam dando conta. Aí eles chamam a organização, que é o quê? A Kuryu, que tem poderes, justamente, tem pessoas poderosas em questão poder psíquico, poder destrutivo, justamente porque eles pegaram algo dos avanços do Genocyber. Você percebe isso, porque eles criaram o Vajranoid, que é poder Vajra encarnado num soldado especial que vive dentro de uma armadura. O que é interessante, né? Você vê muito essa coisa do ciborgue, esse poder destrutivo e imprevisível, justamente vindo da união do homem com a máquina, né? E seria a coisa mais imprevisível do que o homem com uma tecnologia, um poder grande demais nas mãos, né? Sim.
É retratação disso. E aí a Elaine, sempre bom lembrar, a Elaine, do 2 pra frente, a Elaine é a Diana. Ela tem as duas mentes, mas no segundo e no terceiro episódio não explora muito isso. Mas ela tá lá, a Diana tá meio que dormente dentro da mente da Elaine. Porque a Elaine meio que predomina, ela é como se fosse o corpo, ela é o próprio corpo do Genocyber, que hospeda o Genocyber, né? Tanto que no mangá é a forma dela que transforma o Genocyber também. É a mesma coisa que acontece. Em primeira cena é o Genocyber chegando, e é ela. Ela parece, uns caras... Eu não vejo nada de diferente, ela não tem modificações. Aí ela começa a virar. Ele, como assim? Ela não tinha nada, mas é porque é um poder interno, né? Sim. Enfim. Aí, como que a Elaine tá no navio? Ela é muda, só que ela tem um poder telepático, que não tinha sido usado ainda, né? De repente ela fala com uma mulher da nave. Ela só usa o poder telepático para falar com essa mulher, mas ninguém ela conversa. E você percebe pelo comportamento dos caras que o roteiro te entrega o porquê. Ela é sofrida. Os caras, eles ficam falando umas bostas, tá ligado? Os caras ficam falando, essa robozinha aí devia ser, que ela tá toda com um implante mecânico, né? Ela perdeu o corpo nas explosões. Essa robozinha aí devia ser o brinquedo dos soldados, não sei o quê. Eles falam coisas maliciosas. A única pessoa que é empática com ela e que trata ela bem, e por um outro motivo também, porque é uma mãe que perdeu sua filha, tá traumatizada com isso, é essa mulher com quem a Elaine fala. Então, ela não fala com mais ninguém. Por quê? Porque ela age como criança na nave. Ela brinca que nem criança. Sim. Só que ela tem mais de 14. Então, ela, mantém uma pureza e ela só quer interagir com quem ainda tem uma pureza, com quem ainda tem empatia. Então, as pessoas que são... Foda-se pra uma pessoa sofrer. Ela tá lá, sofrendo pra conseguir comer. Aí os caras dão risada. Sim. E a mulher, ela sofre um luto eterno pela filha dela, né? E ela vê... E ela projeta na Elaine a Exato, filha dela. Ela projeta na Elaine. Então ela tem um afeto ali de mãe e filha. E a Elaine, até o último momento, e tem o último momento, ela protege essa mulher, né? Sim. Aqui, ele fala uma coisa engraçada aqui, deixa eu ver se... Vamos ver o que ele fala do segundo e terceiro episódio. Antes de mais nada, é importante, uma coisa muito importante, que nesse mundo... você nota a tremenda ilusão desse mundo, que os governos mundiais, eles estão criando tipo um tratado de paz, né? Eles querem criar um mundo onde todos os exércitos são juntos, unidos, e assim eles não precisariam, brigar entre si, e isso vai sendo usado como desculpa para que eles nunca mais usassem armas. Inclusive, o conflito que acontece nesse mundo, que tem uma Nações Unidas, né? É muito semelhante com o conflito atual. Sim. Porque é uma Nações Unidas impondo uma paz mundial. Sim. Só que essa paz, ela é uma união à força numa mesma lei. Então é um governo mundial que na verdade é uma ditadura. É uma hipocrisia do amor e da igualdade. E aí outros governos que não seguem essas ideias, eles falam, foda-se essa lei. E eles... Justamente por eles meio que estar sendo colonizados, assim, eles entram numa revolta e provocam guerras. Então, é o mesmo conflito, as mesmas justificativas que os conflitos da Rússia na Ucrânia. E sem falar que, esse país que se nega a se juntar com essas Nações Unidas é um país criado fictício chamado Karain, que no anime, pelo menos... Ele mostra falando, Karain é uma região com muito deserto e depois o oceano. Não sei se você lembra disso. Sim. E aí ele dá no oceano e é basicamente Ele dá ali no Oriente. É muito atual isso aí. É muito atual, muito atual. Então essa guerra que explode em Karain é porque eles são resistentes a essa dominação mundial. Então a gente está do lado de alguém? Não. É justamente duas forças querendo se impor uma à outra. Um querendo ser... o país autônomo que vai se impor pela guerra, e o outro é um que querendo ser o revolucionário, que quer impor, a União Mundial que quer impor quer parar todas as guerras sob um comando único. Então as duas ditaduras querendo se impor. Sim. Então, e mostra o resultado disso, né? Esse conflito mundial resulta em caos, na ira de Deus, em destruição, morte, sangue. Mas voltando, né, aqui, né, a gente estava falando da mulher que
adota, entre aspas, a Elaine, né? Ela se chama Mira, né? Vamos ver que o rapaz aqui, o sujeito, tem a dizer sobre essa parte, né? Ele começa dizendo assim: esses 2 episódios sofrem muito de uma trama idiota. Nossa. Que depende de personagens serem estúpidos para que as coisas possam acontecer. Já começa errado aí. Nossa. Já começa errado. É muito imbecil. Porque você vê a atitude da Mira, por exemplo, que adota a Elaine, uma atitude puramente humana. Humana. Ela tá defendendo alguém sofrido ali, que foi encontrado numa zona de guerra. Sim. E daí como que... Que não consegue falar, debilitada, usando implantes cibernéticos para se mover. Mano, e daí você... Olha isso, mano. O cara, ele vê de cima o filme e daí ele se julga no direito de, tipo, como que a pessoa cai numa coisa dessa? Vai adotar uma pessoa desconhecida? Que burrice. Só que, mano, você vê no dia a dia aí, em qualquer balada aí, qualquer um se enganando por qualquer tipo de emoção afetiva aí. Ele falando que ninguém questiona a estabilidade emocional da médica. A gente tem uma médica num navio de guerra em que tem mortes, número de mortes constantes durante os conflitos. Então, quer dizer, médicos são muito requisitados. Você vai afastar o único médico do navio, o cara racionaliza até perder o sentido. Como se na guerra o cara falasse assim: não, você não está apto. Essa médica tá com problema. Ela tá chamando a menina com o nome da filha dela. Não, afasta ela, joga no mar. Pelo amor de Deus, entendeu? Cara, é muito bizarro a análise do cara. Por que isso é interessante? Porque esse cara poderia ser só mais um idiota, mas não é. Como a maioria das pessoas assistem as coisas, então a gente tem que fazer esse trabalho, né, mano? Falar, peraí, olha direito pro negócio, se coloca na história. Sim, cara. Cara, ele segue fazendo uma puta análise superficial e desconexa com o que realmente acontece no filme, né? Então. Mas é bom que ele lembrou aqui, ó. A trama que se desenvolve ali no navio, eu acho muito interessante como eles não focam na guerra. A guerra é um contexto de fundo, mas o que acontece é no próprio navio. Sim. Existe o Vajiranoid, que é um agente da Kuril, que vem para ajudar o exército lá dos caras. E esse Vajiranoid, ele detecta logo que tem algo muito errado com a menina. Ele até mesmo é quem tomba a nave da menina e que faz ela ir parar no navio. Aí a menina tá lá, tipo, meio que brincando com os fantasmas das crianças que ela viu. Que é muito importante. Ela tá ali meio que como que num momento de negação. Ela tá num momento de negação. Ela tá vendo o fantasma das crianças que morreram na frente dela. E ela não tá vendo a morte. Quando ela dá de cara com o Vajiranoid, aí começa a treta. Ela vê o fantasma das crianças com os ferimentos, com a cabeça pedaço faltando, os ferimentos da guerra, que mataram as crianças. Ou seja, essa violência gratuita não foi gratuita, foi algo que pesou na personagem. E quando ela vê o Vajiranoid, que é uma máquina de guerra, aí ela endoida. E aí o Vajiranoid também vem pra cima dela, começa um combate. Sim. O Vajiranoid tinha um poder de assimilação das máquinas. Ele tenta assimilar o Genocyber. É a pior ideia possível. Porque o Genocyber tritura ele. O cara não sobra nada. Fala. Só que então ele consegue começar a assimilar a mão do Genocyber. Aí o Genocyber ele arranca, né? E daí começa uma referência direta ao Enigma do Outro Mundo, né? The Thing do The Carpenter. Essa coisa, do Carpenter. The Carpenter. O The Thing do The Carpenter. Não, tipo, isso aí é uma coisa correta que ele fala aqui, que lembra muito um filme de terror. É muito suspense. O Genocyber, ele é inspirado em filme de terror, só que ele não cozinha o suspense. Nesse caso, sim. Um pouco, né? Então, igual, o que acontece? O Vajiranoid, ele tenta assimilar a mão do Genocyber. O Genocyber corta fora e continua a treta com ele. A mão, ela sai andando sozinha. Lembra muito a cabeça lá do Enigma do Outro Mundo. Exato, é inspirado. E é interessante que a explicação do Genocyber vai ser outra, né? Porque essa energia Vajra é um acesso a uma outra dimensão. Então a gente pode até entender que o Genocyber não é uma entidade só. Sim. É como se ele fosse uma força demoníaca mesmo. Sim. Quando você amputar o braço, você tirou o domínio do braço
que a mente da Elaine teria. Agora o braço é uma força sozinha, força cega. Aí que começa a treta, né? E daí a mão andando ali pelo navio, né? Ele chega pra conversar com o cientista lá. Cara, eu achei muito assim, muito foda e parecia muito um filme de terror naquela hora. Não, mas é uma cena até meio Alien, né? O cara de entrar dentro do corpo do cara. Quando o bicho começa a matar as pessoas. E outra coisa interessante que você me lembrou agora. O Genocyber tem muito isso, né? Tipo, uma força vindo das profundezas da mente. Aí daí você tem um meio que máquina e ser vivo, né? Tipo, uma biotecnologia. Os mechas ali, eles são meio que uma biotecnologia. E você tem muito o vilão, nesse caso o Vajranoid, a mão, ela vai se transformando em tipo um Odiones, né? Tipo um ser antigo, tipo todo, mano, cheio de tentáculo, se rastejando. Vira um monstro clássico japonês mesmo. E é meio que máquina, ao mesmo tempo uma meba ali. Mano, é muito bizarro. E daí aí que entra uma parte muito foda, que não só lembra o nível do Outro Mundo, mas lembra o jogo também, né? Que eu tava falando. É interessante porque esse anime é de 94, 95, um negócio assim. 93, 94. 93? Não, 94? O anime é 94, o mangá é 93. Então. E aí... eu fiz um vídeo do System Shock, né? E eu não falei do 2, eu falei brevemente do 2 e citei até essa parada que eu vou falar. Mas eu não foquei nisso. Mas no System Shock, que é um jogo de 99, o System Shock 2, você tem um vilão que é o Demene, que é os muitos, que é essa força, essa entidade orgânica que assimila outros seres orgânicos e que também começa a assimilar a própria nave, que está no espaço e tal. E aí ele começa a tomar conta da nave e toda a tripulação que não foi morta virou parte dessa entidade de carne ali, bizarra. E, mano, claramente, pode ter sido coincidência, mas eu acho difícil. Pra mim, claramente, o Demene do System Shock 2, que é de 99, foi inspirado nesse episódio, cara. Porque apesar de ter sido underground, o Genocyber chegou nos anos 90, chegou lá nos Estados Unidos, em 97, eu acho que ele chegou lá. Então, pô, as pessoas certas tiveram acesso a Genocyber. Eles devem ter tido, ou seja, novamente esse feedback da Japão e Estados Unidos, Estados Unidos e Japão, né? Um influencia a cultura pra lá, de lá pra cá vem outra coisa. E surgem influências, né, mano? Cara, eu achei muito foda essa parte, mano. A mão ali, ela vai assimilando todo o navio, a tripulação, e vira um bicho bem assim, odiônico, né? O navio todo vira a criatura e a tripulação também. Aí pega o criador do Vajranoid e assimila ele também, né? Ele vira uma espécie de alienígena. Ele vira como que um comandante, né? Tipo, ele é parasitado, né? E, mano, essa cena é muito bem feita. Que aí a mulher, ela ainda vê a menina como a filha. Ela não tem ideia que é o Genocyber. Então ela pega o machado, mano, e fala, não, você... Ela vai lá e acerta um machado na cabeça do cara. Né? Tipo, ela defende a menina e tal. Sim. Essa cena é muito louca, mano. Porque você desenrola, né, a trama, esse cara aí, o cientista, né, o criador do Vajranoid, ele vira um monstro lá, sai lutando com a Genocyber. Não, é interessante que o Genocyber é quase Ginocyber, né, de mulher, mas enfim. É Genocyber. Então, é interessante porque essa parte desenrola a trama da mulher achar que ela é a filha. Porque quando ela vê ela virando um Genocyber, a mulher lembra que a filha dela caiu do avião. Que a filha dela morreu num acidente de avião. Quer dizer, foi o momento da desilusão. Ela, caramba, não é minha filha. Isso mas aí que tá, mano. Ainda continua, no final, ela acorda num helicóptero e ela vê o Genocyber voando. Ela fala, um anjo. Ah, verdade. Ela ainda continua vendo como se fosse a filha. Me leve com você. Sendo que o anjo tá destruindo, tá acabando com a guerra à força. Chegou lá e começou a explodir tudo. Mano, muito foda, velho. Do caralho. É muito um clássico do horror corporal aí. Mano, eu acho que assim, o carinha aqui que comentou mesmo na internet aqui, falou que
O primeiro episódio é o único digno de nota, mas, mano, o 2 e o 3 muito louco. Fecham um arco também muito impressionante. Muito foda. Só que, então, ele é um pouquinho mais parado. Ele é mais parado, mas porque ele cria esse enredo da nave, que a galera começa do navio, né? Começa a assimilação, pá, e desenvolve um pouco suspense. E desenvolve a personagem, porque ela novamente foi exposta àquele sofrimento no primeiro episódio, que faz ela entrar em fúria no final do terceiro, ou seja, o cara viu como se fosse uma história solta, não é solta. O terceiro episódio termina com o Genocyber fazendo genocídios, né? Vai pra guerra e ele vai lá para aquele conflito que foi o que causou o problema ali do segundo episódio e começa a destruir tudo que ele fez no primeiro, né? Então é uma repetição de um ciclo. O que aí que vem o quarto episódio, né? Quarto episódio. Que aí é muito tempo depois. Né? Sim, o quarto e o quinto episódio eles estão interligados ali, fecha um arco. E é muito foda também, porque tipo assim, você consegue assistir o quarto e quinto episódio sem assistir os outros e ainda entender um pouco, né? Porque passa depois de 200 anos depois. O que acontece? A humanidade, a Kuryu, ela passa 100 anos em guerra com o Genocyber. E o Genocyber continua 100 anos solando os caras, né? Só que mostra meio que ali uma cena... Talvez um flashback, o Genocyber ele tá meio que ferido, né? Eu acho que eles conseguem, né? Vencer. Em algum momento, acho que eles vencem o Genocyber. Então... Depois de muita devastação no mundo. Então, na verdade, no quinto episódio mostra que a Diane, ela começa a conversar com a Elaine. E ela começa a falar, o nosso poder não pode existir nesse mundo. A gente tem que parar com isso, a gente vai destruir toda a humanidade. Sim. E daí é a hora que a Elaine adormece e o Genocyber acaba caindo e virando mas isso aí no final do quinto? Isso explica no final do quinto. Mas isso aí não é o passado. É um flashback para a menina, a cega lá. Ela tá mostrando como que o Genocyber chegou naquela situação. Agora entendi, foi mal, agora entendi. Entendeu? É que você não lembra, mas acontece isso. Bom, enfim, ninguém entendeu porra nenhuma, eu vou dar um contexto, né? No quarto e quinto episódio começa, depois de 200 anos, o Genocyber ele adormeceu depois de 100 anos de guerra contra a Kuryu e contra a humanidade, né? Basicamente contra a humanidade. E nessa história, nesses dois episódios, os protagonistas, né, pelo menos na maior parte, é de um casal, né? O Ryu e a Mei, ou Mel, que são recém-chegados em Megalópole, inclusive uma civilização ali que lembra muito a Mega City 1 do Juiz Dredd. Lembra muito. É uma cidade ali onde ao redor não existe nada, tudo devastado, tudo destruído e tudo provavelmente radioativo. Né? Bom, e essa cidade se chama Arkland, se eu não me engano. E, cara, mano, basicamente é uma cidade controlada por um cara multimilionário e, tipo assim, meio que mostra o final da civilização vai ser essa, né? Cedo ou tarde o dinheiro vai acabar mandando em tudo. Os milionários que já mandam hoje em dia, eles vão ser expostos num futuro mais próximo. Não vai ter o que esconder mais, né? Mano, é a gente que manda e já era. Que hoje ainda existe uma máscara de Estado, né? Mas tem todo o banco ali por trás. A gente sabe que os multimilionários mandam e desmandam, né? No que a gente chama de Estado, política hoje. E nesse Arkland, nesses últimos episódios, acho que é Grande Ark. Grande Ark. Grande Ark. Grande Ark. Eu acho que eu li Arkland no legendado. Mas enfim. Cada lugar você vê de um jeito, porque a tradução. A dublagem é muito diferente. Né, a dublagem é muito diferente da do original. E, cara, nessa civilização, o cara basicamente manda e desmanda nessa civilização. O cara ele é muito rico, ele tem poder autoritário sobre a civilização. Então, tipo. Você tem um domínio ali, tipo assim, ditatorial mesmo. Não, o cara, ele enxerga as pessoas como vermes, né? E ele fala, a minha cidade, o dono da cidade. E, tipo, mano, isso reflete muito a sociedade atual, né?
esse apego, né, por região, terras, né, pô, a Rússia e a Ucrânia é um exemplo disso, né, briga por território, tipo assim, eu sou dono da terra, tipo, o ricão, ele o tempo inteiro ele tá falando isso, não, eu sou o dono, ninguém pode fazer nada. É engraçado que uma pessoa que tem uma inclinação socialista, ela pode ouvir isso e falar, por isso que tem que tirar o poder das mãos dos milionários, só que todo projeto socialista termina por na mão de uma outra aristocracia que também vai mandar na galera, né? Sim. Então o que você tem na Venezuela é a mesma coisa. É um cara pior que um burguês que domina a população. É um burguês do caralho. E tem todos os bens, né? Termina nisso. A grande verdade é que o comunismo, o socialismo, ele é tão materialista quanto o capitalismo. Ele só gira, ele literalmente só reverte. É realmente uma revolução, ele só reverte, gira a roda. A busca é por capital também. A diferença é que é um capital centralizado, né? Enquanto o capitalismo prega a ideia de que deve ser descentralizado, ou pelo menos ele acha que ele faz isso, né? Mas a gente está aqui para criticar os dois lados, né? A gente, nessa realidade, nesse mundo do Genocyber, mostra aonde o capitalismo levou e aonde vai levar a gente, né? O cara manda numa cidade, um cara super rico. E é importante falar que a população não é só o cara, a população toda é dividida entre as pessoas praticamente escravizadas e as outras que se rebelam. E as elites. Mas tipo, começa ele falando, a gente tem que eliminar todo tipo de rebelde. Esses vermes, eles não podem querer mudar a minha cidade e tal. E o interessante dessa civilização que existe no subterrâneo dela uma religião, é tipo um culto, uma seita, sei lá. Uma seita, de pessoas que elas são religiosas e o deus delas é o Genocyber adormecido ali, né? O interessante é que no 4º e 5º episódio, o que acontece? O Genocyber, ele surge, é uma força divina que surge num mundo terrível e ele gradativamente vai se consolidando como o deus desse mundo. Sim. Deus do desenho Genocyber. É difícil para as pessoas aceitarem, né? Igual nesse texto aí o cara ele coloca, né, uma espécie de deus, entre aspas, o Genocyber. Claramente é alguém que tem comichão, ele tem comichão quando fala de religião, né? E eu acho que muitas pessoas têm problemas com essa abordagem, mesmo quando o anime esfrega na sua cara. E o anime, ele coloca a possibilidade de Deus ter uma face terrível também. E Deus não ser um barbudo, bonitinho, mas um demônio com um chifre. Tem uma cena que a menina vê o Genocyber e os caras falam, você é a mensageira de Deus, você falou com Deus, você viu ele, não foi? Ela fala, Deus? Não vi. Mas se aquilo for Deus, ele é terrível. Sim, exatamente. Então o cara, ele conseguiu trazer um aspecto de Deus que é negado pela humanidade. E o foda que assim, mano, ele vai gradativamente, ao decorrer dos episódios, se consolidando como um deus mesmo, um deus de carne, osso e máquina, né? Que aí surge esse culto. E daí nesse culto, ele se consolida como um deus. Em que sentido? Esse culto, essas pessoas que vivem no subterrâneo, elas criam todo um mito que é cultuado, né, por vários anos. E isso aí é muito foda, né? Porque um deus... só que faltava um mito, né, para consolidar ali o Genocyber como um deus mesmo. E o curioso também é que esse subterrâneo dessa civilização é uma cidade antiga, né? Então remete a algo do passado ali, algo mais, sei lá, que... Se você olha bem, tem ruínas no subterrâneo. Sim, mano. Com caveiras. Então é algo no passado, né? Então é algo que ainda manteve um certo teor de religiosidade que a civilização que é controlada pelo ricão já não tem mais, né? Uma civilização ateísta. E é muito louco que, cara, a partir do 4º e 5º episódio, você tem que prestar muita atenção no padre, que é o líder chamado de mestre. Desse grupo religioso. Esse mestre,
Cara, esse cara, ele sempre fala coisas fodas. Então, é interessante comentar com calma sobre ele. Por quê? Porque se você assistir o anime, você não vai ver a abordagem do anime dizendo que essa é a interpretação certa que a gente vai falar. Porque o próprio diretor não vai ter feito o roteiro pensando que é assim, que acabou. O fato dele criar um Deus severo, mano... A arte transcende o cara. Sim, e o fato dele criar um Deus severo já mostra que, tipo... ele quer, tipo assim, mano, jogar na cara da civilização, né? Ó, um Deus severo, a religião talvez não esteja tão certa quanto a isso. Tipo assim, uma forma de criticar... Pode ser. Entendeu? Tipo assim, o que eu quero dizer é que aquele grupo é um tipo de grupo religioso nem um pouco convencional. Os caras adoram uma besta ali. Então, a real, que se você for ver bem, não é isso que eles estão fazendo. É aí que tá. É por isso que tem que ver com calma esse caso. Porque eles não estão adorando uma besta. O Genossabe é uma besta e eles sabem que é. Sim. Porque eles falam o quê? Que no passado, o passado a gente sabe, a gente acabou de ver vários episódios. Deus mandou a fúria deles pra Terra porque os seres humanos foram injustos, foram cruéis, foram ambiciosos. Que aí ele descreve, de vez para resumir, ele fala que seguiram o demônio. E aí ele fala que a cidade que eles estão também está seguindo o demônio, já está dominada pelo demônio. Ele fala que os pecados deles afligem Deus, né? Exato, quer dizer, negar isso é de uma ingenuidade que cria a sociedade que a gente tem hoje, que coisas terríveis estão acontecendo, querem crescer de tamanho, de proporção, e todo mundo ainda fica, que nesse cara aqui, né? O Deus, entre aspas. Sim, Deus pode ser terrível. E esses caras, eles não estavam tipo adorando o aspecto terrível. Eles estavam dizendo o quê? A gente tem que impedir a destruição. Então a gente tem que merecer a piedade de Deus. Muito foda. Então assim, eles não estavam, venha Genocyber e destrua tudo. Não, verdade, isso é verdade. Realmente. Eles estavam criando até um mundo novo, eles falam, a gente precisa criar um mundo novo. Exato, e eles começaram dali, eles são tipo um grupo gnóstico. Eles são a igreja primitiva, cara. Sim. E eles lembram muito o que o Philip K. Dick chama de cristãos ocultos, né? Então, eu tava pesquisando aqui, só pra mim não errar o japonês, mas é os Kakure Krishna, que significa cristãos escondidos. É um termo japonês para os cristãos que precisaram ficar ocultos, inclusive em cavernas. Isso é muito foda. Inclusive em cavernas, ou seja, é um anime, né, no Japão. Na época em que existiam shogunatos perseguindo os cristãos, porque era uma religião ocidental, invasora, que colocava em dúvida... Porque o cristianismo diz o quê? Que todos são iguais. O shogunato vai olhar e falar, mas você não é igual a mim. Eu sou o seu shogun, acabou. Então era um problema. É justamente o que o cara do anime faz, né? Então, e inclusive é interessante, porque o cristianismo, essencialmente, ele é revolucionário. E esses caras também, eles eram rebeldes, eram revolucionários. E eles têm esse mesmo discurso, de que eles estão explorando os mais pobres, explorando... Cara, isso é muito foda. Tem uma cena que ele fala, né? O sangue escorre pela cidade, pessoas são escravizadas, pessoas trabalham o tempo inteiro para manter a vida luxuosa dos ricos, as festas. E olha que foda, desde a base, é interessante porque nesse texto aqui o cara fala como se eles fossem uns religiosos louco ditatorial. Os caras estavam desde a base realizando o projeto do comunista, criando uma sociedade igualitária, em que eles respeitavam uns aos outros. E eles estavam, tipo, plantando flores, né? Simbolizando que eles estavam recriando até a harmonia com a natureza. Sim, e inclusive existe um monte de criança ali naquela sociedade religiosa que são crianças perdidas. E você tem em todo o decorrer do anime crianças sendo mortas, crianças perdendo a pureza, e ali você tem as crianças vivas mantendo isso, né? Aceso, né? Essa pureza. Essa inocência. E aí esses caras, eles adoram o Genocyber como uma figura de Deus que não é para ser despertada, que é para ficar dormente. Vamos criar uma sociedade melhor para que a gente não mereça de novo isso aqui. Sim, verdade. Né? Então, tipo assim, é foda porque é exatamente o que a gente fala. De que a gente precisa olhar para a face maligna de Deus e manter ela ali, não como... Não é o satanismo, não. Viva Satã. Não, isso aqui existe, isso aqui está em Deus. É não negar, mas dizer, a gente não quer isso. Perfeito. A gente não quer trazer a ira.
né? Que é por isso que o canal tá recentemente fazendo vídeos contra a quarta teoria, contra as ideias do Dugin e a influência dele no Ocidente, em qualquer lugar, né? Porque nisso o Dugin é o oposto. Essa filosofia recente é oposta, ela quer trazer o apocalipse, o fim do mundo. Que é a mesma coisa dos caras estar lá nesse subterrâneo dizendo, venha Genocyber, destrua essa cidade que ela não merece mais. Sim, não, os caras, eles são explicitamente gnósticos. Né? São gnósticos, eles são tanto que eles são tratados como revolucionários. E rebeldes que precisam serem exterminados, vermes, né? Cara, é curioso que hoje no meu trabalho eu tava conversando com um amigo meu justamente sobre a guerra de Israel e Hamas, né? E ele tava falando, o anticristo, quando ele vir, vai enganar todo mundo. Eu falei, mano, ele já tá aí, mano. E daí eu comecei, eu não falei explicitamente quem, né? Mas eu tava falando, né? O anticristo, ele quer destruir tudo. Ele finge que tem um lado, mas ele só quer a destruição. Ele vai dizer que tem um projeto bonito no fim. Ele acredita que dos destroços vai nascer um mundo novo. Aí sabe o que o cara falou pra mim? Falou, mano, mas isso aí é bíblico, mano. Tá na Bíblia isso então, tá vendo? Sendo que o que as pessoas não conseguem entender é que é o que o Jung fala no... É o que o Jung comenta a respeito de João. Ele fala que psicologicamente faria sentido que o Apocalipse tivesse sido escrito por João, porque o João é conhecido como o apóstolo do amor. E o Apocalipse é o inverso. É a fúria de Deus caindo na terra. Então, o que acontece se não for o amor que predomina? As pessoas acham que aquele ali é um resultado bom. Aquilo não é um desfecho bom. Aquilo ali, a chuva de fogo, esse caralho, mano... Deus é bom, mas vai matar indiscriminadamente. Por favor, né? Não é isso? Sim. Então, é um final possível, né? É um final possível. Se a humanidade não criar esse mundo novo, não trazer a cura, não aplacar a ira de Deus, né? É um final possível que pode ser ainda assim impedido pelo Messias. Sim. Só que não é para acontecer isso. É para que o dia do Senhor é para ser evitado. Enfim, é a grande reflexão que esses caras trazem, que pessoas que assistem o Genocyber não entenderam. Não entenderam nada. E é muito interessante também que o que acontece, não só não ouvem os caras, é muito importante entender isso, porque quando a gente fala, por exemplo, de governos que querem frear a liberdade de expressão, é esse tipo de governo que quando vai olhar para uma rebelião pacífica, ele vai falar, isso aqui me ameaça. Sim. O que acontece no anime? Eles vão lá e matam os caras. Eles arrumam qualquer desculpa, explodiram um bagulho lá, não sabe nem se foi falso. Sei que explodiram um negócio. E é muito louco que o exército desse líder totalitário burguês hipermilionário é o exército da paz. O exército da paz. Sempre? É o governo do amor. É o governo da paz. Vamos matar eles pra manter a paz na cidade. Exato. É bem nesse sentido. Exato. E aí, mano, o grande... Tem mais coisa pra gente comentar desse episódio? Cara, tem muita coisa. Né? Muita coisa. Só que é interessante que, basicamente... O mais importante eu acho que a gente trouxe à tona aqui e discutiu. E basicamente o ciclo se repete do Genocyber entrando em fúria, justamente porque os caras vão lá e matam os revolucionários. Inocente, mata criança, mata a mensageira de Deus, uma menina que também parece que mantém ali um certo misticismo e até mesmo uma pureza. Essa menina, ela é uma cega que tem poderes psíquicos, ela vê através do poder psíquico dela. E ela tem um rapaz que ajuda ela, que é um rapaz muito bondoso, um namorado. É um relacionamento muito puro, né? Os dois é um casal romântico mesmo, só que totalmente, mano... ele querendo levar ela na cidade pra pagar uma cirurgia, tem um sacrifício um em prol do outro, né? E ela é uma menina simples, ela fala, eu já tô bem assim, tá ligado? Exato. Com a vida que a gente tá tendo. E na verdade foi uma grande armadilha, né? Porque ele é levado pela ambição de curar ela, e ele é preso numa armadilha, numa roda moedora de gente. Sim. Então o que acontece é isso. Mano, essa parte é muito louca. Me lembrou um filme do Tom Cruise, só que eu não vou lembrar o nome. Qual parte você tá falando? É que ele vai pra ganhar muito dinheiro. Então. E ele acaba... o que acontece? Nesse filme do Tom Cruise, quem tá ouvindo aí talvez
conheça o nome do filme. Ele descobre uma sociedade secreta lá. Qual que é o nome? Então... tá, eu também não... Ele conhece uma sociedade secreta, que é um monte de multimilionário que se junta em um lugar com máscara para não serem reconhecidos, inclusive as máscaras brancas igualzinho do anime. E daí lá acontece todo tipo de coisa, orgia, os caralho. Então... E nesse anime ele vai pro subterrâneo, vamos dizer, não, pro submundo daquela civilização. Na verdade é um lugar de requintado. Exatamente. Onde os milionários daquela civilização, eles ficam ali para assistir atrocidades, né? Matar saciar a podridão daquela sociedade, né? Então lá eles não se escondem, eles põem máscaras, mas eles ficam vendo gente morrendo, lutador matando o outro, um cara jogando faca no outro, e daí eles ficam aplaudindo. Então, e aí é quando eles pegam o menino, né? Eles pegam o cara que quer ajudar ela, oferece dinheiro e bota ele vendado pra acertar alvos de faca, que ele é muito bom nisso. Só que aí coloca um ser humano lá na segunda rodada. Sim. E quando ele mata o ser humano, ele entra em choque. E a galera tá aplaudindo e tal. É a civilização, tipo, corrompendo o cara, né? Tentando corromper ele a toda força, né, mano? E aí eles falam assim, colocaram ele pra cometer o crime porque ele era forasteiro. Tipo, eles não... Tipo, ele era um lixo ali. Um verme. Como eles gostam de falar no anime. E é uma coisa que a gente sempre, pelo menos eu sempre falo no canal aqui, né? De modo geral. Tipo... Ali na superfície é uma sociedade perfeita, né? Da paz, o exército da paz, ao bem, para a civilização. Então, tem uma cena... E por debaixo do tapete... Exato. E tem uma cena... Quase que cortei, não foi mal. Não, tem uma cena que é exatamente isso. Por baixo da superfície é a morte. Porque não só no subterrâneo tem umas caveiras lá... Sim. Mas também acontece o quê? Quando os caras são fuzilados, os revolucionários, na verdade, são só uma religião pacífica, não tinha ninguém armado nem nada. Quando eles chegam lá, mano, pra matar a menina, porque acusaram injustamente o menino, que já tava fugindo por causa da facada lá. Aí vão atrás dela também, né? Então vamos pegar logo aquela menina lá. Descobrem que ela tá refugiada com os rebeldes lá e sendo colocada como uma mensageira de Deus, e ela de fato era. É interessante essa cena que as pessoas acham, não, são religiosos fanáticos e tal. Mano, ela conversa com o Genocyber, ninguém mais consegue. O Genocyber é uma força onipotente. Sim. É Deus, né? E o curioso é que ela também se junta com a Diana e a Elaine. Fica as três juntas. Fica as três. Daí... Que é o que faz o Genocyber ficar vira um kaiju, mano. Ele vira um kaiju. Como que é um Megazord da destruição. Então. Mano, essa cena é muito foda. Ele vira quase um bicho do... Talvez tenha até inspirado o Attack on Titan. Então, o Shingeki no Kyojin. Pode crer. Porque os músculos expostos, igualzinho. Sim. Com exoesqueleto, assim. A mensageira de Deus do Genocyber, ela entra em contato numa espécie de estado de sonho, né? Porque na verdade ela tem a mesma origem do poder, né? Ela também tem o poder Vajra, só que ela não sabe. Sim. Ela entra em contato com as duas irmãs, que são o Genocyber, e ali rola todo um diálogo filosófico, até mesmo profundo. Ela brinca com a Diane, que inclusive estava dormente o tempo todo. Sim. Ela aparece no último episódio brincando com a menina, com a Mel. Até o momento que chega um momento decisivo. O exército da paz vai lá, mata os rebeldes. E eles matam por quê? Tem uma questão interessante. Eles iam fazer tipo um festival do aniversário da cidade. Que é o que eu tava querendo falar. Que quando eles matam todo mundo, o cara faz um discurso. Enquanto ele faz um discurso, a câmera tira dele e mostra os mortos. Sim. Ele fala assim, nossa grande cidade, que nós possamos continuar preservando nossa vida pacífica e não sei o quê. E agora um minuto de silêncio a todos que se sacrificaram pra nossa bela sociedade. Sim. E aí, mano, tipo assim, puramente sarcástico, tá ligado? Ele tirando sarro da coisa, é sádico. Aí eles ficam segundos ali em silêncio e depois solta fogos, não sei o quê. E, mano, enquanto isso a câmera mostrando a chacina que eles fizeram pra que não existissem rebeldes. Sim. E mostrando explicitamente, né? Isso que é uma coisa foda do Genocyber. Então, só pra concluir, eu tava falando da forma como o Genocyber desperta, né? Então, a Mel, ela chega num
no último estágio ali da experiência que ela tem com as irmãs, né? Onde é um momento decisivo, onde está rolando uma chacina, festa na cidade. E a Mel foi morta. E ela é morta. E ela estava grávida do Ryu. E nesse momento, a Diana fala, né, que a Mel ela tem o poder para despertar o Genocyber, mas não é para ela fazer isso, né? Ela fala, não, ela vai fazer tudo de novo, a destruição vai vir à tona mais uma vez, não desperte ela. E ela meio que tipo tá dando a oportunidade para a Mel escolher se ela desperta o Genocyber ou não. E chega numa cena muito foda, né? Que tá, quando você eliminou o culto subterrâneo, não tinha mais motivo pra poupar a cidade. Sim. Eles eram a esperança da cidade. É o que eu tava falando do sal da terra, as crianças sendo Exato. sal da terra. Mesma coisa. Toda vez que os justos são eliminados, ou os puros, vem uma punição. Vem a punição, mano. Então é tipo exatamente isso. E a menina, ela tava até grávida, então você teve até uma criança que não teve a chance de nascer. Verdade. Aí que a Diane fala, não faça isso. E ela fala assim, mas eu quero ver essa cidade queimar. Eu quero ver essa cidade toda destruída. E o Genocyber acorda mais uma vez. Mais forte. Cena épica, né? Mais forte, porque ele se ergue com a mão dele é do tamanho de um prédio, assim. Mano, o primeiro que ele pega já é o carro do dono da cidade. Né? O cara é um dos primeiros, né? Tipo, que é mostrando que a punição... O dia do Senhor vem. O dia do Senhor, e é vindo diretamente pro mais injusto, pro mais cruel. Então, tipo assim, caindo sobre todos. Justamente porque os bons foram eliminados, então não tem mais... A misericórdia deixa de existir ali. Mano, muito foda isso. Cara, eu acho que com isso a gente consegue concluir, né? Consegue. Deixa eu só... acho que a questão... É interessante esse comentário porque expressa uma religiosidade profunda, uma religiosidade intrínseca ali que é independente do diretor ter o propósito de expressar, né? Então é por isso que a gente traz pro canal com essa abordagem, né, mano? Sim. Porque a maioria das pessoas vê e... não, são referências, sabe? Cara, Mas isso tá no coração do autor que fez, tá ligado? Sim. E nesse momento, mais do que nunca, né, que a gente tá vivendo aí uma situação terrível, Israel e Hamas, eles estão a guerra entre eles enquanto inocentes são massacrados, crianças são mortas, e a gente corre o risco de uma terceira guerra mundial, né? Então a gente traz aqui o Genocyber como um alerta, né? Também, porque com certeza. Além de tudo que a gente comentou aqui, a gente mostrou um futuro possível que a humanidade pode chegar e que não é nem um pouco agradável. E que o dia da ira, ele é o game over, é quando a humanidade não fez o seu papel. Sim. É quando não tinha justos o suficiente para salvar. Exatamente. São os justos que mantêm o mundo merecendo existir, para que possa se regenerar. Sim. Então, inclusive isso é importante porque é muito comum essa mensagem das pessoas de vem meteoro, acaba logo, que vem o apocalipse. É igual eu tava falando com o cara, colega do meu trabalho, e ele tava falando, mas isso é bíblico. Só que eu falei pra ele, cara, eu falei assim, mano, você acha mesmo que a gente só tem que ficar esperando a destruição vir, o fim do mundo? Eu falei pra ele assim, eu penso o seguinte, cara, a gente tem que fazer por merecer. A gente tem um propósito, a gente tem uma missão para cumprir. A gente precisa trazer o Salvador, trazer Cristo, né, numa linguagem mais evangélica, falando com ele. A gente precisa trazer Jesus Cristo, porque se ele está esquecido na mente humana, se a gente não dá audiência de vida, qual que é o motivo que ele tem para voltar e salvar a gente, tá ligado? A gente só tá afligindo ele com nossos pecados. E outra, né? É necessário que a gente pense numa saída que é exatamente o inverso do Genocyber. Sim. Porque o Genocyber perdeu-se os justos e tudo que resta é a fúria, aquela entidade destrutiva que poderia ser boa. Ela tem humanos dela, tem uma humanidade nela, mas essa humanidade dela, das garotas, ela própria se enraivece, né, e tal. E o extremo oposto é o quê? Não só existir um Messias, mas que ele não seja sacrificado. Sim. Porque o cristianismo, ele é baseado na morte, ele é baseado na morte de Deus, ele é um erro que não devia ter acontecido, mas que, enquanto existiu, foi o necessário, porque é o que restou. Agora, ele está sendo desmantelado, isso é um sinal para a gente ou
temer o dia do Senhor, o dia do Senhor e almejar isso que o culto lá subterrâneo fala. Sim. De um novo mundo. Exatamente. A gente precisa trazer um mundo novo, a gente precisa trazer um Salvador, porque é o seguinte, de toda forma, a potência divina de Deus vai se manifestar nesse mundo. Exato. Ou ele vem para nos salvar, né, num feedback correto, justo entre a humanidade e ele, ou ele vai se irar pelos nossos pecados e vai destruir o que ele criou, porque não está mais funcionando, só está trazendo dor, tristeza. E isso não precisa ter uma visão mística demais. Sim. Porque você não precisa acreditar que existe o Deus Jeová que vai vir. Você não precisa nem acreditar nisso. Só de você entender que nossos atos têm consequências, né? Que os atos em menor escala têm, mas até mesmo as ações maiores, como guerras, podem criar justificativas em mentes perversas para que elas destruam o mundo. Sim. Então você não precisa acreditar num Deus para entender que a justiça precisa predominar. Sim. Né? E cara, não... Apesar de que é uma tendência de quem acredita no metafísico, né? Então, fica aqui o alerta, não caia nas narrativas políticas, ideológicas e nem religiosas. Despertem para a realidade. Não percam a esperança de um Salvador, de um mundo melhor, porque essas guerras elas estão aí para acabar com a inocência, esse feedback que a gente tem, essa audiência que a gente dá para esses momentos terríveis e tristes que o nosso mundo está vivendo. Isso faz com que as pessoas cada vez mais percam a esperança, percam a pureza e a inocência. Isso não pode ser perdido. Isso é o futuro da humanidade, né? Bom, você tem mais algumas considerações aí para falar? Cara, a verdade é que eu poderia falar mais 2 horas desse anime. Eu também. É maravilhoso. Então, eu acho que minha consideração final, já que a gente falou pra caralho já, assistam e não assistam com a bunda. Assista com paciência, com atenção e tente entender a profundidade. E mesmo quando algo parece sem sentido, tente entender o que o sem sentido da violência faz sentido. Cara, o que ela justifica, o que ela te explica. Né? Cara, o Genocyber é um exemplo perfeito que a voz de Deus, ela pode aparecer em qualquer lugar. A gente não tem o direito de dizer aonde está a presença de Deus. Um cara que escreveu isso aqui... Ele não é nem um pouco religioso. Não é. Ele misturou terror visceral, o mais underground possível, cyberpunk, ou seja, cultura pop, terror. Ele fez tudo que uma mentalidade religiosa não aceita, né? E mesmo assim ele trouxe a voz de Deus aí. Ele trouxe reflexões, não só que é a voz de Deus, mas em todos os aspectos são uma voz de sanidade, né? Porque mostra também questões políticas e econômicas, para onde o mundo pode caminhar, em vários sentidos, né? Então olha a profundidade de uma mídia que é só um lixo, underground, uma fita... que nem o cara fala que um potencial desperdiçado. Não, meu amigo, desperdiçado na sua vista, entendeu? Porque se aí você vê com atenção... Desperdiçado essa análise que você fez. Exato. Né? Se você vê com atenção, voz de Deus, como o El tava falando. Muito foda, cara. Bom, acho que não tem mais nada pra citar isso aí. Pra mim... Vamos concluir, né, cara? A gente vai tentar dar uma enxugada em tudo que a gente falou. Foi muita coisa foda. Eu gostei pra caramba. Espero que vocês gostem também. Mais uma vez, não deixem de curtir, comentar, compartilhar. Deem uma chance pro nosso canal. E você queria trazer uma mensagem, mano. Eu acho que vamos encerrar com ela, cara. Pode ser. Porque o Genocyber tem um terror, um horror visceral, um gore, que muitos dizem ser sem sentido. Sim. Por que não é sem sentido? Sim, Tá aqui então. Nas palavras de David Cronenberg. Criador, pra quem não conhece, criador do Videodrome. Dá um Google no Cronenberg, cara. Ele é o cara, né? Cara. E a gente gravou um filme sobre um filme dele, Videodrome. Sim. Aqui ele diz: o apelo do horror é algo além do político. Poderá conter um olhar e uma apreciação política, mas o seu cinema recorre diretamente à víscera antes de chegar ao cérebro.
e não temos política na víscera. Pode eventualmente filtrar-se do estômago para o cérebro, e daí podemos começar a falar de política. As pessoas tentam sempre responder ao grande número de filmes de terror com algumas questões políticas, mas ou menos presentes, como a incerteza dos tempos, a crise do petróleo ou a bomba atômica. Mas nenhum destes assuntos é assim tão relevante. É sempre para além disso quando se lida com algo mais primordial, como a desagregação do corpo e da morte. Com a palavra, o homem, Cara, David Cronenberg. Acho que isso explica muito o porquê é importante essa mídia explícita, né? Uhum. Pra você ver, né? É justamente porque esse anime tá te comunicando algo do fundo da alma humana, tanto que a força Vajra é do fundo da alma humana, como é explicado no anime. Sim, e que se você deixar a intelectualidade de lado, talvez você tenha uma experiência muito maior aí, né? Foda. Isso aí. Bom, esse é o poder que o terror tem aí nas nossas mentes. Bom, a gente vai ficando por aqui. Nova Gênesis agradece a sua audiência. E até a próxima. Valeu. Valeu.